Fala, Hakaishinhos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Brenda Mizuki apresentando o canal Hakai. E vamos para o capítulo 5 de Dragon Ball Hakai, o planeta dos Saiyajins. Hakai. O Cooler avisa seus inimigos para se prepararem para serem massacrados por ele, o Grande Cooler. E enquanto ele concentra sua energia, o rastreador do Capitão Salza detecta o poder de luta de 600 bilhões. E não era só isso, tava crescendo cada vez mais. Depois de concentrar sua energia, o Cooler diz pro Salza para tentar medir o poder dele com o rastreador, e ele obedece. O Salza em pensamento diz que o poder do senhor dele já ultrapassou 1 trilhão. Isso era loucura. O Cooler fala pros demônios que ele poderia aumentar mais o seu poder, mas aquele nível já era suficiente para derrotar eles. Um dos demônios diz que o poder do Cooler pode ser comparado ao dos deuses do mundo celestial, e isso era impressionante. O outro demônio pergunta se eles deveriam alertar o mestre, já que aquele homem não era um mortal comum, mas o líder deles, o demônio de roupa branca, diz que eles não devem se desesperar, era apenas um mortal. Seria uma vergonha se eles precisassem chamar o chefe para lidar com ele. Dessa forma, eles nunca seriam promovidos. Por fim, ele diz que chegou a hora de eles mostrarem para esses cretinos seu real poder. Os três concentram seus poderes, e o Salza detecta preocupado que o poder de luta dele está crescendo anormalmente, mas o Cooler observa tudo em silêncio. Os três completam a transformação. Agora eles estão maiores e com uma aparência mais forte. O Cooler pergunta pro Salza sobre o poder deles. O Salza explica que individualmente eles são mais fracos do que o Cooler, mas juntos eles podem ser um problema. Mas o Cooler sorri e diz que aquilo era bom, eles seriam um bom exercício. Aquelas palavras irritam os demônios, que não gostam de serem tratados como um bom exercício, e então começam a se mover, avançando em direção ao Cooler em grande velocidade. Eles se movem ao redor do Cooler tão rápido que cria um tipo de redemoinho. Dois deles avançam contra o Cooler com um golpe, mas ele escapa do ataque com um salto. Só que lá em cima o líder já estava esperando por ele, e ataca com um golpe que acertaria o pescoço do Cooler. Mas o general do Freeza é mais rápido e se move para as costas do demônio, acertando ele com um poderoso chute que lança o demônio na direção do chão, contra os outros dois guardiões. Os outros dois saltam para longe, deixando o líder se esculhambar todo no chão. Mas o Cooler, extremamente rápido, vai para as costas de um deles e atravessa ele com um ataque. O demônio fica surpreso com toda a velocidade do Cooler, perguntando como ele pode se mover tão rápido. O outro demônio já vem para atacar o Cooler, mas antes que ele pudesse escapar do golpe, o demônio que ele tinha atravessado segura o braço dele, dizendo que não vai deixar o Cooler escapar. Isso surpreende ao Cooler e também deixa o Salza preocupado. O demônio que vinha ataca com um golpe chamado Super Punho Demoníaco. O Salza grita pro senhor dele tomar cuidado, enquanto o Freeza observa com uma expressão séria. Em seguida, uma grande explosão acontece, mostrando que aquele ataque foi muito poderoso. O Capitão Salza, que tinha sido derrubado pelo impacto da explosão, se levanta. Ele olha pro local da explosão e vê no meio da fumaça a silhueta de alguém. O Salza parece muito impressionado com o que ele vê, e quando a fumaça se dispersa, podemos ver que o Cooler segurou o golpe do demônio com uma única mão. O demônio fica chocado, sem conseguir acreditar que o Cooler segurou o ataque dele com uma mão só. O Cooler zomba do ataque, dizendo que aquele ataque não deveria se chamar Super Punho Demoníaco, e sim Punho de Verme. Depois de dizer isso, ele quebra o braço do demônio, mas o guardião, mesmo com o braço quebrado, usa isso como uma oportunidade para agarrar o outro braço do Cooler. E então ele grita pro chefe dele, que se chama Nick. O Nick, vindo do alto, prepara suas garras enquanto diz que vai fazer o Cooler em pedaços, mas o Cooler olha tranquilão pra ele. O Salza pede pro Freeza ajudar, mas o Freeza não tá com cara de quem quer fazer muita coisa não, o que deixa o Salza ainda mais preocupado. Mas pra surpresa de todo mundo, o Cooler não precisa dos braços dele. Ele tem os seus olhos, que disparam um poderoso laser que acerta o peito do Nick e derruba ele no chão que nem bosta, o que deixa os outros guardiões muito preocupados. Falando com os outros dois que seguravam ele, o Cooler diz que tentar segurar ele é completamente inútil, e então, usando seu dedo indicador, dispara um laser de energia que atravessa o pescoço de um deles, que cai na mesma hora. Depois disso, com a mão que tá atravessada no outro demônio, ele parte o inimigo ao meio. Mano, que brutal esse Cooler. O Nick grita pelos seus dois companheiros, que descobrimos se chamarem Ginger e Sancho. O Cooler diz que pensou que eles seriam um desafio maior, e foi um pouco decepcionante lutar com eles, mas ao menos ele pôde ter um combate de verdade depois de tantas décadas. Nesse momento, o Salza tá completamente confuso. Isso porque individualmente o poder de luta do Cooler e o poder de luta dos demônios não era tão diferente. Então a luta deveria ter sido muito mais desafiadora pro Cooler, mas foi o contrário disso. Foi um verdadeiro massacre. O Freeza explica pro Salza que o Cooler tá controlando o poder dele com tanta precisão que durante a luta ele alterou seu poder várias vezes para atacar e defender, mas foram alterações tão rápidas que o rastreador não conseguiu detectar. Depois de dizer isso pro Salza, em seus pensamentos o Freeza reflete que o Cooler, apesar de pouco tempo de treinamento, ele conclui que vai ter que prestar mais atenção no seu irmão. Mas a luta ainda não acabou, já que o Nick se levanta. Ele diz que eles são os Guardiões Celestiais e não serão derrotados tão facilmente. Mas o Cooler diz que do ponto de vista dele, eles já foram derrotados e que o Nick não pode fazer nada com aquele ferimento e os outros dois já estão mortos. Só que o Nick não aceita
aceita isso e, completamente puto, diz pro Cooler observar. O demônio começa a concentrar energia e de repente ele puxa pro seu corpo os cadáveres do Ginger e do Sancho, que parecem entrar dentro dele. Depois disso, uma energia cerca o Nick, como se fosse um redemoinho de poder. O Salza, vendo o nível de poder deles mudar no seu rastreador, diz que esse nível de poder é impossível. E então, quando a poeira que foi erguida se afasta, é mostrado que a transformação está completa e todos contemplam o grande demônio que acaba de nascer. Ele diz que com a fusão de Nick, Ginger e Sancho, nasce Gnisho, o demônio mais poderoso desse mundo. Todos ficam surpresos com essa reviravolta. O Cooler diz que eles são realmente poderosos e isso pode ser problemático. Até o Freeza tá um pouco surpreso com a situação. Ele não esperava que aqueles vermes tinham mais poder. Em um instante, o Gnisho, que estava distante do Cooler, aparece bem na frente dele já com um soco preparado, surpreendendo ele com sua grande velocidade. Mas em um instante o Cooler desaparece dali e o soco atinge somente o chão, causando um estrago considerável por causa da força do demônio. O Cooler já tá lá no alto atrás do Gnisho. Ele tá preparando um ataque de energia que, de acordo com ele, acabaria com aquela luta. Mas quando o Cooler dispara o ataque que acertaria o demônio por trás, um braço sai de dentro do Gnisho e defende o ataque. Logo depois, outro braço nasce e se estica até chegar no tornozelo do Cooler, agarrando e surpreendendo ele. E enquanto grita, o Gnisho joga o Cooler no chão com grande força. Com o inimigo dele caído, o Gnisho faz mais 3 braços aparecerem nas suas costas, totalizando 4 braços extras além dos 2 braços normais. Logo depois ele vai em direção ao Cooler e castiga ele com uma chuva de socos nos seus vários braços. O Salza não aguenta mais ver o senhor dele apanhar. Ele decide intervir antes que o comandante dele morra, mas o Freeza avisa pra ele não ser estúpido, pois naquele momento aquele demônio estava liberando uma quantidade enorme de energia, e se ele se aproximar vai morrer. O Freeza ainda diz que Cooler é o irmão dele e general do seu exército. Se ele não puder lidar com um oponente como aquele, ele não é digno de viver, e isso deixa o Salza meio apreensivo. Quando o Gnisho finaliza os ataques, o Cooler permanece no chão claramente bastante ferido. Ele comenta que nunca recebeu ataques tão fortes em toda a sua vida. O Gnisho segura os braços e as pernas do Cooler com seus braços extras, e erguendo o adversário, prepara com os braços normais um ataque de energia que certamente mataria ele. Mas o Cooler começa a ficar realmente puto, e diz que não vai perdoar seu inimigo. Uma explosão acontece enquanto o Gnisho se afasta. O causador dessa explosão é o Cooler, que está concentrando uma alta quantidade de poder. O Salza já sabe o que está acontecendo. Seu líder está se transformando. Ele está surpreso que verá a lendária transformação do grande Cooler, até porque nem mesmo ele sabia se era mesmo real. O Freeza, em seus pensamentos, revela que, diferente dele e do pai dele, que precisavam usar transformações de contenção para conter seus poderes por não conseguirem controlá-los, o Cooler era diferente. Ele conseguia sempre se manter na forma original dele por controlar bem seus poderes. Mas além disso, ele ainda tinha outra transformação que aumentava ainda mais seu poder. Freeza revela ter péssimas memórias dessa transformação e que no passado teve muitos problemas por causa dela, mas é um pouco nostálgico ver aquela forma ali. Cooler finalmente mostra sua incrível forma final. Ele diz que não esperava ter que usar aquela forma ali, mas que Gnisho deveria se sentir honrado em ser morto por ele naquela forma. O demônio não gosta daquela afirmação, e enquanto manda o invasor calar a boca, lança os braços dele contra o inimigo. Cooler acumula um pouco de energia na ponta dos dedos dele. Gnisho parece se surpreender com algo. Depois Cooler abaixa os braços dele como se estivesse finalizando o corte. Em seguida, os braços de Gnisho caem. Foram todos decepados. O demônio fica muito surpreso com isso. Depois disso, o Cooler aparece na frente do Gnisho com uma velocidade incrível. E antes que o guardião pudesse reagir, o irmão do Freeza atravessa o estômago dele com um golpe. O Gnisho diz que aquilo era impossível. Ele não consegue acreditar na força do seu adversário. Cooler diz que os poderes de Gnisho não podem ser comparados aos dele. E ele ainda não estava usando todos os poderes daquela forma. Em outras palavras, Gnisho nunca teve chance nessa batalha. Gnisho não desiste. Ele manda Cooler calar a boca. E com as bocas do Ginger e do Sancho no peito dele, ele dispara 2 ataques de energia. Mas o Cooler incrivelmente segura o ataque nas mãos, o que deixa o demônio chocado. O Cooler diz que tá cansado deles. E o Freeza, percebendo que o irmão dele iria fazer, grita pra ele não fazer. Mas ignorando o Freeza, Cooler coloca os ataques de energia de volta de onde eles vieram. Gnisho começa a inflar muito por causa da sua própria energia, que começa a vazar pelo corpo dele, e por fim ele explode. Mas ignorando o Freeza, a grande explosão pode ser vista até mesmo do lado de fora do castelo. Depois vemos que um pilar de energia aparentemente conteve a explosão, e quem fez isso foi o Freeza. O Capitão Salza está muito aliviado. Ele pensa que se não fosse por Freeza, ele teria sido morto com aquilo. Freeza repreende o seu irmão, dizendo que se ele não tivesse contido aquela explosão, aquilo poderia ter destruído todo o castelo e matado todos, com exceção deles dois. E isso incluía o Janemba, os soldados do Cooler e até mesmo os que estavam na nave lá fora. O Cooler, com uma expressão nada convincente, pede desculpas. Ele diz que se empolgou e também diz que aqueles não eram oponentes tão fracos a ponto que ele poderia lutar tendo absoluto controle de tudo. O Freeza se irrita com a resposta falsa do irmão dele, mas decide ignorar e vai ver o Casulo mais de perto. O Freeza observa que o Casulo ficou ileso apesar de toda a pressão da batalha. O Cooler se aproxima e pergunta se ele não perguntou o que deveria fazer depois que estivesse com a posse do Casulo. O Freeza diz que não, e diz que ele esperava perguntar para aqueles idiotas. Mas não teve tempo, já que o
Cooler matou geral. Mas o Cooler já tem a solução. Que tal perguntar pro Zuno, que sabe todas as coisas? O Freeza, nos pensamentos dele, deduz que o Cooler provavelmente matou o Gnish de propósito, pensando que talvez eles fossem precisar ir até o Zuno por alguma razão. O Cooler com certeza gostaria de saber como ter acesso a alguém que sabe de tudo, já que a informação também é poder. Mas não tem problema, se ele manter seu irmão sob vigilância, ele não vai ser um problema. E então o Freeza, após as reflexões dele, coloca um sorriso falso no rosto e diz pro Cooler que era uma boa ideia e que eles vão até o Zuno. E após isso, eles levaram o Casulo de Janema para a nave, e então partiram para uma nova viagem, dessa vez para ver Zuno. Enquanto isso, no planeta da destruição do Universo 6, o Goku está caído na grama, completamente exausto. Ele diz que mesmo agora que ele é um deus da destruição, existe um abismo entre o poder dele e da Vados, e que ela é realmente durona no treinamento. A Vados diz pra ele não levar pro lado pessoal toda a dureza dela, mas ele deve pensar pelo lado bom. Ele avançou consideravelmente no treinamento nesse último mês. O Goku concorda. Ele lembra que mal conseguia controlar o próprio corpo, e o poder dele estava tão desregulado que dando um golpe simples ele causava uma destruição terrível e feria até a si mesmo. Ele diz que agora não tá perfeito, mas ao menos ele consegue lutar sem destruir tudo ao redor e se descontrolar. A Vados diz que apesar de estar controlando um pouco melhor a energia dele, ele ainda tá muito longe de conseguir controlar 100% seus poderes, e ainda há um grande limite de energia que ele pode liberar em batalha. Se ele exceder esse limite de alguma forma, pode causar grandes catástrofes no universo. Apesar disso, o Goku tá muito determinado e diz que continuará dando o seu melhor no treinamento. Mas a Vados diz que por enquanto ela acha melhor eles pausarem o treinamento e que um pouco de descanso pode fazer bem pro rendimento. Ela sugere que ele conheça melhor o universo e pergunta se tem algum lugar específico que ele gostaria de visitar. O Goku se anima com essa pergunta e diz que ele gostaria de lutar contra o Hit de novo, gostaria de conhecer a Terra daquele universo e também gostaria de conhecer o planeta dos Saiyajins. A Vados diz que enfrentar o Hit pode não ser uma boa ideia, pois há risco de a batalha sair do controle e eles destruírem todo o universo. Mas visitar a Terra ou Sadala pode ser uma boa ideia. O Goku pensa um pouco melhor, dizendo que ele viveu na Terra a sua vida inteira, então não deve encontrar grandes novidades por lá. Nesse caso, ele vai visitar Sadala. A Vados concorda e sugere que eles descansem por hoje, e amanhã eles partirão para Sadala. No dia seguinte, Goku e Vados chegam no planeta Sadala. Olhando o grande castelo de longe, Goku comenta que não sabia que o planeta dos Saiyajins era tão desenvolvido tecnologicamente. A Vados conta que nem sempre foi assim, e que no passado o planeta passou por muitos problemas. Mas no último milênio as coisas mudaram, e atualmente Sadala é um dos planetas mais importantes do Universo 6, se não for o mais importante. O Goku pergunta por que eles são tão importantes. Ela explica que tem algumas razões, mas a principal é que os Saiyajins são a mais importante força de ordem no universo. Entre todos aqueles que prestam serviços de segurança e policiamento, os Saiyajins são os principais. Ela diz a ele que no Universo 7, eles têm a Patrulha Galáctica para fazer esse serviço, e no Universo 6, eles têm os Saiyajins. O Goku se lembra de Ukiabe ter mencionado algo assim quando eles se conheceram, sobre os Saiyajins serem heróis naquele universo. Um grupo de Saiyajins encontra Goku e Vados, e percebendo o olhar estranho deles, Goku pergunta o que está acontecendo. A Vados explica que eles estão perto do castelo real do planeta, e aquela área provavelmente é proibida. Essa informação é confirmada pelo guarda Saiyajin, que se aproxima deles abordando os visitantes, dizendo que aquela é uma área proibida. O Goku diz que eles não querem problema, e que ele gostaria de ver o Kiabe, a Kale e a Caulifla, mas o soldado fica muito irritado com aquilo e pergunta o que eles querem com o capitão deles, e que relação eles têm com aquelas criminosas. O Goku não tá entendendo nada, e jura que ele não é um cara mau, mas de repente alguém grita mandando eles pararem. Era o Kiabe, que passa por algumas pessoas que estavam observando a situação de longe e voa até eles. Quando ele se aproxima, o guarda faz uma reverência. O guarda estava prestes a explicar a treta pro Kiabe, mas ele tranquiliza os soldados e diz que eles podem ficar tranquilos, e que ele iria cuidar daqueles dois. E então os soldados vão embora. Quando os soldados vão embora, Kiabe pergunta o que o Goku e a Vados estavam fazendo lá, e também pergunta onde estão o Sr. Champa e o Sr. Vegeta. Goku explica rasamente a situação, dizendo que o Champa não estava fazendo um bom trabalho e que agora ele era o deus da destruição. O Kiabe fica chocado com aquilo. O Goku era um deus da destruição agora? E como ele não percebeu a roupa que o Goku estava usando? Mas então Kiabe percebe outra coisa. Se o deus da destruição estava lá, isso significa que Sadala deveria ser destruído? Mas o Goku tranquiliza o Saiyajin, dizendo que ele só estava dando rolê mesmo. Mas tranquilo, o Kiabe diz que nesse caso ele deveria conhecer o rei, já que o rei deveria saber que tem um deus visitando eles. O Goku rapidamente concorda, dizendo que ele adoraria conhecer o rei. Após isso, Kiabe levou o Goku e a Vados para o castelo real de Sadala. No pátio do castelo, eles eram recebidos com cumprimentos respeitosos dos soldados do castelo. O Goku observa que o Kiabe é muito respeitado entre os Saiyajins. Eles tratam ele com muito respeito e nem perguntam sobre ele e a Vados. O Kiabe explica que ele é um capitão da elite de Sadala. Ele é considerado o soldado número 1 do exército do rei. Ninguém além do próprio rei tem mais autoridade do que ele no exército. O Goku pergunta sobre a Kale e a Caulifla, se elas são parte do exército também. Mas o Kiabe repreende o Goku, dizendo para não tocar no nome delas porque esse é um assunto muito complicado e que ele explica depois a razão. Mesmo não entendendo nada, o Goku só concorda. Ele segue pelo corredor do castelo
castelo até encontrarem uma porta. O Kiabi avisa que aquela é a sala do trono e que ele irá entrar primeiro para avisar o rei da presença deles. O Kiabi entra na sala, onde tem alguns soldados Saiyajins espalhados e no fundo está o trono. Ele se dirige a quem está no trono e diz que há 2 visitantes. Eles são Vados e o Goku, o anjo e o deus da destruição desse universo. O rei questiona sobre esse tal deus da destruição Goku, já que ele achava que o deus da destruição se chamava Champa, mas o Kiabi explica que agora o Goku era o novo deus. O rei entende a situação e permite que eles entrem. Goku e Vados entram. Goku olha pro rei, que está sentado no trono observando os que acabam de entrar, e devolve o olhar com uma expressão séria. O rei levanta do trono dele, desce as escadas e então se ajoelha. Ele cumprimenta respeitosamente o grande deus da destruição e pergunta o motivo da visita dele. O Goku fica espantado com essa atitude. Ele diz que não precisa fazer tudo aquilo. Ele era só um Saiyajin, assim como eles. A Vados desaprova esse comportamento, dizendo que aparentemente as aulas de etiqueta divina não deram certo. O rei fica muito surpreso com essa reação e pede desculpas. Depois disso, ele se apresenta, dizendo que o seu nome é Krista. O Goku também se apresenta como sempre. Olhando pro rosto do rei, ele observa que ele é igual ao Vegeta. O Krista reconhece esse nome e pergunta pro Kiabi se esse Vegeta não era aquele Saiyajin do universo 7. O Kiabi confirma e diz que o Sr. Vegeta e o Sr. Goku são grandes rivais. O Krista, entendendo a situação, diz que é um pouco curioso que um Saiyajin de outro universo tenha se tornado um deus do universo deles. O Goku concorda que é meio estranho mesmo, mas o rei trata ele muito amistosamente, perguntando se ele não quer se unir a eles em um banquete. Ele quer saber mais sobre os Saiyajins do universo 7 e tem certeza que o Goku tem muita coisa interessante pra contar. Mas infelizmente Goku não pode. O motivo é que ele tá de castigo. O Krista fica pasmo quando ele ouve aquilo. Um deus de castigo? Isso parece meio absurdo pra ele. Quem explica a situação é a Vados, contando que em um dos treinamentos deles, o Goku acabou não seguindo as instruções dela. E então ele perdeu o controle dos poderes dele e destruiu uma grande parte do universo. Ela precisou voltar no tempo pra consertar essa bagunça. E por isso decidiu dar uma punição pra ele, proibindo ele de comer por 1 mês. Como ele era um deus, não precisava comer pra sobreviver. Mas mentalmente ele ainda sente fome por ter sido mortal até pouco tempo. Então era a punição perfeita. Mas o Krista fica completamente chocado com o fato de que somente por um descontrole o Goku destruiu uma grande parte do universo. Depois disso ele fica muito mais sério, e então ele faz o inesperado, de repente desafiando o Goku para um combate. Obviamente todo mundo ali fica completamente surpreso com essa atitude do rei. Quais são os motivos de Rei Krista para desafiar Goku para um combate? Quem será o vencedor dessa luta? Descubram nos próximos capítulos de Dragon Ball Hakai.